Olá, meus amigos, como vão vocês? Espero que todos estejam muito bem e se não tiverem, no final desse vídeo, estamos fazendo uma oração e você vai receber uma bênção e você vai ficar bem em nome de Jesus. Hoje eu quero falar com vocês sobre Levítico 23 e 5. Levíticos 23 e 5 fala da Páscoa. E nós vemos pela Bíblia, pelas as Escrituras, que a Páscoa ela foi uma festa que foi determinada por Deus e também ela tem dia, mês e ano para acontecer. Não é qualquer dia que é feito. Deus deixa isso bem claro. Levíticos 23 e 5. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Então tem dia, mês, ano e hora para acontecer. O mês primeiro do calendário judaico daquela época era o calendário lunar. Pelo calendário lunar, nós podemos determinar que a Páscoa realmente ela aconteceria no dia 22 de abril. A Páscoa, o Pesach, Pesach, Kesher, Semear. Ela começa no pôr do sol do dia 22 de abril, 7 dias de festa. Nenhum trabalho era permitido nessa época e tudo ali, né? Mas muita coisa foi acrescentada talvez pela religião, né? A fazer essa Páscoa que nós estamos lendo aqui em Levíticos 23 e 5. Aos 14 do mês, dia 14 de Nisan, corresponde ao dia 22 de abril esse ano. Cada ano muda, porque o calendário solar é diferente do calendário lunar, né? Pela tarde, então no pôr do sol. Então, temos esses parâmetros para seguirmos. E a Bíblia diz que nós devemos guardar esse dia. Tanto judeus como cristãos, a Páscoa é um dia importante. Por exemplo, para os judeus, eles comemoram, eles se lembram de quando saíram do Egito. Então, Deus deu ali para eles 4 promessas, e as 4 promessas são 4 cálices. E os 4 cálices eles tomam lembrando-se de quando eles saíram do Egito. E para os cristãos, Jesus ele foi o Cordeiro Pascual. Ele foi morto na Páscoa. E olha que a Páscoa é considerado um Shabat, um feriado, né? Então ele foi morto um dia antes da Páscoa. O Shabat que fala ali não é o sábado, é o feriado de Páscoa. Porque o feriado de Páscoa para o judeu é como um Shabat. Então, por isso que eles tinham que retirar o corpo do Mestre, do Messias, da cruz antes do pôr do sol. Por quê? Porque a partir daquele pôr do sol já era considerado a Páscoa. Então, não é a Páscoa de domingo que a gente comemora aqui. A data não é essa data. A data bíblica, que foi estipulada por Deus, é o que está aqui em Levíticos 23 e 5. Levíticos 23 e 5. Então, hoje é dia 19, no dia 22 desse mês de abril é a Páscoa judaica. E nós devemos guardar. Mas não como o judeu guarda, porque o judeu guarda 7 dias. A Bíblia manda guardar um dia só, né? Do dia para a noite. Que eles tinham que comer aquele cordeiro pascual e não podia sobrar nada daquele cordeiro pascual até amanhecer o dia. Isso representa o Senhor Jesus, o nosso Messias que veio, porque ele é o Cordeiro Pascual. Então, na Páscoa dos cristãos, nós temos o quê? Temos o Messias, o Cordeiro Pascual, que deu a si mesmo. Ele deu o seu corpo para nós nos alimentarmos dele. Ele fez uma mesa perante os nossos inimigos. E nessa mesa perante os nossos inimigos, ele deu a si mesmo ali para nós nos servirmos da sua carne e do seu sangue. Significa o pão e o vinho, que é o corpo e o sangue de Cristo. Então, se Jesus tem alguma coisa relacionada com a Páscoa, ele tem na crucificação também. Eu tenho aqui no canal um estudo sobre os 4 cálices do Seder, ou seja, os 4 cálices do Pesach. Esses cálices que os judeus tomam, os 4 cálices que os judeus tomam, Jesus tomou na cruz. Nesse estudo, esse assunto é mais aprofundado e você vai poder se esclarecer melhor sobre esse assunto. Jesus tomou os 4 cálices do Seder. Está registrado lá em Mateus que o primeiro cálice Jesus tomou com os discípulos. Ele deveria tomar o segundo cálice, o terceiro e o quarto cálice. Mas ele só tomou o primeiro cálice
cantou os salmos, que é o Salmos 113 até o Salmo 118, e justamente esse salmo que fala do Messias. E o judeu até hoje não conseguiu entender isso, né? Até esses salmos são salmos messiânicos e até hoje eles ainda não enxergaram o Messias nas Escrituras. Então, Jesus, depois que eles cantam esse salmo, eles tomariam o segundo cálice. O segundo cálice é aquele cálice onde acontece a morte dos egípcios. Então, o judeu pega uma gotinha daquele cálice e tira e põe no guardanapo e toma o resto que sobrou. Ele tira uma gotinha porque simboliza a tristeza das mortes. A tristeza é uma gotinha, né? Mas Jesus não. Jesus falou, passa de mim esse cálice. Aquele cálice que Jesus fala, passa de mim esse cálice, está falando justamente desse cálice, do segundo cálice. Porque o primeiro cálice ele tomou com os discípulos, né? Como eu tinha falado. Depois ele sai dali e vai para o Getsêmani. Aí ele é preso e é levado preso. Lá na prisão ele é torturado e antes da crucificação, então o soldado dá para ele vinho ou vinagre, né, que é o vinho azedo, misturado com fel, para ele tomar. Ele prova esse cálice e não toma. Então ele não tomou. E nós vemos isso nessa cena, a intimidade que Jesus tinha com o Pai, com Deus. Ele pede para Deus. Ele sabia que ele podia rejeitar aquele cálice, mas ele chega diante de Deus e fala, passa de mim esse cálice. Olha, nós vemos essa intimidade com Deus. E por que ele falou, passa de mim esse cálice? Se o judeu pega só um pouquinho e tira, Jesus não tomou, ele só provou um gole daquele cálice e não tomou o cálice. Então o que significa? Deus não se alegra com a morte do ímpio. Isso é mais uma prova de que a essência de Deus está em Cristo, em Jesus. Ele não se agrada com a morte do ímpio. Então, por isso que Jesus não tomou o segundo cálice. Isso tem um aprendizado muito grande. Até o Senhor Jesus, ele pede para Deus. É isso que Deus quer que nós façamos. Antes de você fazer qualquer coisa, tomar qualquer atitude, conversa com Deus. Peça para Ele, Senhor, é isso mesmo que Tu queres? É isso mesmo que eu devo fazer? Essa intimidade que Jesus ensina nesse simples ato de orar ao Pai antes dele recusar o cálice, né? Aí então, segundo as regras do Seder, né, do Pessach, eles tomam o primeiro cálice, cantam os salmos, aí vem o segundo cálice. Depois do segundo cálice vem o partir do pão e por último o terceiro e depois o quarto cálice. Então o partir do pão representa o nosso Senhor, o nosso Mestre na cruz do Calvário, foi partido, morreu ali, né? Mas antes dele morrer, ele toma o terceiro cálice. Então ele tomou o terceiro cálice. O soldado pega numa esponja o vinagre e põe na boca dele. Aí ele toma. E aí depois que ele toma esse cálice, ele fala, Pai, está consumado. Ele tomou até o terceiro cálice. Por que ele tomou até o terceiro cálice? Porque nós vemos um pouco antes desta Santa Ceia, onde ele está com os discípulos reunidos, o que ele fala? Ele fala que esse cálice não tomarei mais convosco até aquele grande dia. Então, nas bodas do Cordeiro, nós vamos tomar o quarto cálice. Ali nós vamos tomar o quarto cálice do Senhor, o cálice das bodas do Cordeiro. A Páscoa deve ser comemorada por nós, cristãos também, porque ela representa a morte de Cristo na cruz. E a nossa saída do mundo, assim como o povo judeu saiu do Egito para Jerusalém, para a Terra Prometida, nós saímos do mundo do pecado e fomos para o reino dos céus. Então, esse é o significado da Páscoa para nós. Devemos fazer a Páscoa. Não é comemorado nessa Páscoa que a gente faz, que o mundo faz, né? Com o coelhinho da Páscoa e tudo, nada disso. Aquilo lá é tudo mentira, né? A Páscoa que nós devemos comemorar é essa, junto com os judeus, a Páscoa do dia 22 de abril. E o ano que vem vai ser outra data, porque é o calendário solar.
é diferente do calendário lunar, né? Mas a gente tem que ver dia 14 de Nisan, que dia cai para o nosso calendário, e vamos ter que comemorar a Páscoa nesse dia. E como que é comemorada a Páscoa? Eu tenho aqui também no nosso canal um estudo sobre a mesa da Páscoa, o que significa. Cada ervas amargas representa o sofrimento no Egito, mas também representa o sofrimento de Cristo na cruz. O cordeiro pascual, aquele assado que eles fazem, que os judeus comem, aquele cordeiro tem que comer até o amanhecer, não pode sobrar nada, também representa nós que devemos comer do corpo e do sangue de Cristo. Então tudo tem uma relação e nós devemos comemorar a Páscoa nessa data. Nós cristãos devemos comemorar essa data também. Ok, meus irmãos? Então essa é uma data para Deus irrevogável, porque a Bíblia diz que é uma data em que foi feita com estatuto perpétuo. E o que é um estatuto perpétuo? É para sempre. É para sempre. Até na nova aliança temos essa data. A Bíblia diz que a besta, eles mudariam o tempo e as estações para confundir as datas festivas do povo de Deus. Então a gente vê que com isso perdeu-se a data exata, né? Mas nós temos a referência do calendário lunar e nós podemos comemorar na data exata, ok? Então vamos comemorar a Páscoa nesse dia 22 agora. No pôr do sol começa o dia 22, começa a comemorarmos a Páscoa então. E no outro dia, quando já for o primeiro dia após a Páscoa, já começa a contar os 50 dias do Pentecoste, tá bom? Essas datas nós temos que seguir, porque são datas estipuladas por Deus. Inclusive, 50 dias do Pentecoste, quando completou 50 dias, desceu o Espírito Santo sobre a igreja primitiva. Então também é uma data festiva para nós, lembrarmos a descida do Espírito Santo sobre os povos, as nações, tribos e línguas. A promessa que o Senhor Jesus nos fez, que Ele iria para o Pai, mas Ele nos enviaria o Espírito Santo. Então nós temos que comemorar isso também, né? Devemos fazer a contagem do Homer que está na Bíblia? Sim, devemos. Os discípulos, inclusive, a partir da morte de Cristo, depois que Ele ressuscitou ao terceiro dia, nós vemos que Ele ainda ficou na terra por 40 dias. 40 dias. Então, depois, Ele ficou 3 dias morto, né? Ele ressuscitou ao terceiro dia. Se Ele morreu num domingo para o nosso calendário, porque a Páscoa seria na segunda, Ele ficou segunda, terça e quarta. Ele ressuscitou quarta de madrugada. Então, quarta de madrugada, ele ficou mais 40 dias. Então, são 43 dias. 43 dias, sobra 7 dias. Então, 7 dias, os discípulos estiveram reunidos no cenáculo a orar antes de descer o Espírito Santo. Significa o quê? 7 dias de jejum só na água eles fizeram, porque eles estavam trancados no cenáculo a orar. Irmãos, então nós devemos contar esse Homer, e de forma que quando faltar 7 dias, isso não é uma nova doutrina, isso está na Bíblia. Apenas não estávamos percebendo isso, mas isso sempre esteve ali na Bíblia. Sempre esteve ali. Então, 7 dias depois, antes do Pentecoste, antes de completar 50 dias, devemos fazer um jejum. Tem gente que não consegue fazer um jejum de 7 dias só na água, né? Mas nós devemos. E quem não consegue fazer um jejum total, faça um jejum parcial, então. Tenha só uma refeição por dia. Tenha só a janta, só o almoço. Isso já é válido também. Um revestimento do poder. Então, o Espírito Santo nós podemos receber a qualquer momento também quando nós orarmos, né? E fomos cheios. Mas nessas datas festivas, nessas datas judaicas, tem algo ali no secreto de Deus com essas datas. Porque as coisas aconteceram nessas datas. São as datas relacionadas com os dias festivos. Olha só, Ramã perseguiu o povo judeu pouco antes da Páscoa. Então Mardoqueu recebeu o livramento através da rainha Esther e de todos os povos judeus que se uniram ali, e eles tiveram o dia do Purim.
Então o dia do Purim é uma data comemorativa. E coisas acontecem nessa data nos dias de hoje também. Livramentos acontecem nessa data. Assim como também aconteceu o livramento do povo judeu saindo do Egito. Acontece livramentos nessa data também. Então são datas específicas na Bíblia e que ainda hoje acontece, que nem a data do Pentecoste. Pode materializar novamente. Já pensou, nós recebemos um revestimento de poder ao ponto de Felipe sair evangelizando as pessoas e ser transladado de um lado para o outro, pregando o evangelho por toda parte? Já pensou isso acontecer conosco? Então, tem algumas coisas na Bíblia que nós temos que fazer sim. Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, diz que nós fomos tirados do inferno e fomos colocados no reino de Deus. Essa é a comemoração que nós devemos fazer na Páscoa. Porque na época o povo judeu comemorava a saída do Egito. Nós, cristãos, comemoramos a saída do Egito também, só que é a saída do pecado, do mundo. Saímos do pecado e fomos para o reino dos céus. Então é isso que está falando Colossenses capítulo 1, versículo 13. Deus nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o seu reino de luz. Estamos hoje no reino dos céus. O reino dos céus é chegado até nós através do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Então, Páscoa, ela representa um novo nascimento, uma nova liberdade que temos em Deus. É um dia de festa em que nós devemos comemorar o novo nascimento. Ah, mas eu me converti em janeiro. Ah, mas eu me converti em junho. Não importa. Nessa data do dia da Páscoa, todos juntos devem comemorar o dia em que você aceitou Jesus, o dia que você veio para a luz, que você saiu das trevas e veio para a luz, o dia que você saiu do Egito. Olha que coisa profunda, né, irmãos? Tremendo isso. As datas festivas da Páscoa, as datas festivas do calendário judaico, têm tudo a ver com as nossas bênçãos e vitórias e com os nossos ciclos. Cada vitória que nós entramos tem um ciclo para nós cumprirmos. Então, cada ciclo desse é uma festa judaica e nós vivemos em ciclos. A nossa vida hoje é feita de ciclos. Então, o que Deus determinou sobre a vida de alguém pode mudar. Na época de Jesus, os fariseus eles liam a Bíblia. Estava escrito lá que Jesus é o Cordeiro Pascual, mas isso foi oculto para eles. Eles não estavam enxergando isso. E mesmo assim, eles mataram Jesus na Páscoa. Né? As profecias se cumpriram sobre o Messias. Jesus, então, por mais que eles falavam que Jesus não era o Messias e que Jesus não era o Cordeiro Pascual e tudo, eles acabaram cumprindo a profecia quando eles mataram Jesus um dia antes da Páscoa, como era feito com o Cordeiro Pascual, que tirava o pecado de Israel, né? Então Jesus é esse Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele tirou nesse sentido. Ele carregou sobre si o pecado da humanidade. Ah, então eu estou livre do pecado? Não. Se você pecar, a alma que pecar, esta morrerá. É assim que a Bíblia diz. Mas o que Jesus fez então? Qual foi esse sacrifício que ele fez? Né? Ele nos deu essa segunda chance em Deus de você aceitar o Senhor Jesus e receber Deus Pai através do sacrifício de Jesus na cruz e sermos reconciliados com Deus. Esse pecado da rebelião que Jesus carregou. Nós então fomos reconciliados com Deus. Olha que Jesus maravilhoso, né? Eu não tenho nada para lhe dar, Senhor, a não ser o meu amor, o meu corpo. Aleluia. Porque Deus já tem tudo, Ele é dono de tudo. Mas nós podemos dar o nosso corpo como sacrifício vivo. Nós podemos dar as nossas orações, os nossos jejuns como um sacrifício vivo. Quando nós estamos orando e jejuando, é como se no tabernáculo estivesse queimando incenso. Porque nós somos o tabernáculo. Então, quando nós oramos, é montado sobre a nossa cabeça um tabernáculo espiritual. E nós
Eu tenho aqui também no nosso canal um estudo sobre o tabernáculo e os passos da oração. Então nós aprendemos com isso também. Os objetos dentro do tabernáculo têm toda uma representação sobre a nossa oração. Então é um procedimento que nós temos para orarmos e chegarmos diante de Deus. Jesus deixou a oração do Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso tem tudo a ver com o tabernáculo, mas ali é só uma oração modelo. Nós devemos começar a oração com uma adoração, né? Porque quando você entra no tabernáculo, a primeira coisa que você vê é o altar de adoração. Depois você anda mais um pouco, você vê a pia de bronze. Então, nessa hora, depois que você adorar a Deus, você fala: Senhor, perdoa, lava no teu sangue, purifica de todo mal. Aí você pede perdão dos pecados. Aí você pedindo perdão, você entra no Santos dos Santos. E ali você fala com o Senhor Jesus, onde está o pão da propiciação, representando o corpo de Cristo, e o castiçal, o candelabro, que representa os 7 Espíritos de Deus. Então, o candelabro representa o Espírito Santo, que a Bíblia diz que o Espírito Santo ele é os 7 Espíritos de Deus. Algumas pessoas falam que não, mas o Espírito Santo é sim, a minha Bíblia diz que é. Ele é os 7 Espíritos de Deus. Vamos ler, também podemos abrir a nossa Bíblia em Êxodo, capítulo 12, versículos 11, versículos 7 e 13, né? Versículo 11. Dessa maneira Desta maneira comemoreis, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comereis apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. Então aqui em Êxodo 12, versículo 11, nos mostra como devemos comer a Páscoa. Então na nossa mesa vai ter ali o vinho, nós vamos tomar 4 cálices, 3 cálices, né? Porque o segundo cálice nós não iremos tomar, assim como Jesus fez. Nós vamos colocar só uma gotinha no copo e tomar só aquela gotinha, representando só o que Jesus provou do segundo cálice, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Aí o terceiro cálice é o que nós tomamos nas igrejas hoje, né? A Santa Ceia do Senhor, nós tomamos só o terceiro cálice. Mas no dia da Páscoa, com nossa família, nós podemos tomar os 4 cálices. O primeiro, o segundo, que é só um golinho. O terceiro, nós devemos tomar lembrando do sacrifício na cruz do Calvário. E o quarto, a gente toma lembrando da promessa que Deus nos fez da vida vindoura, quando nós vamos estar com Ele lá nas boldas do Cordeiro, participando do 4º cálice com Ele. Então nós podemos tomar o cálice aqui na terra, lembrando, renovando a nossa esperança de um dia estarmos com Ele. No versículo 7, Êxodo capítulo 12, versículo 7. Tomarão o sangue e pô-lo-ão nas ombreiras. O que representa o sangue hoje? A unção com azeite. Naquela época, os judeus pegaram o sangue do cordeiro e passaram nos umbrais da porta. Hoje, nós pegamos o azeite e colocamos em nossa testa. É o que diz aqui no versículo 11 também. Dessa maneira comemoreis com vossos lombos cingidos. É para nós ungirmos com azeite. Então nós temos que nos ungir com azeite. Olha, irmãos, tem muito ensinamento. Tem muito ensinamento sobre a Páscoa para o cristão, para nós comemorarmos a Páscoa dessa forma. Versículo 13. Aquele sangue que será por sinal, passarei por cima. Não é assim que fala? Que o anjo da morte estava lá no Egito, o sangue seria por sinal, ele ia ver o sangue na porta, ele ia passar por cima, Passover, né? Ele ia passar por cima. Então o que significa isso? Que quando forem abertos aqueles selos do Apocalipse, nós vamos ter esse sinal em nossa testa, que é o azeite, e essa participação da festa da Páscoa, lembrando em Cristo Jesus, né? Em Cristo. E o anjo, então, vai ver esse sinal em nós. É o sinal na testa que está na profecia. É o sinal na testa. E aí o que vai acontecer? Passover, vai passar por cima. Nós não vamos sofrer esses selos que forem abertos. Porque, irmãos, a Bíblia diz que a grande tribulação ela vai vir depois da volta de Cristo. Mas antes disso, ele vai abrir os 7 selos.
Então os 7 selos vai vir e vai castigar a humanidade. Nós vamos estar aqui na Terra nessa época. Talvez já esteja acontecendo. Essas guerras já é um dos selos que está sendo aberto, né? A Bíblia diz lá em Apocalipse sobre os selos. Assim como tem 7 selos, tem 7 trombetas. E aí sim, Jesus vem e acontece o Armagedon, depois da volta de Cristo. Então Jesus vai tirar o povo dele da terra nessa hora. E aí vai acontecer o Armagedon, né? Onde as pessoas as estrelas do céu vão cair nessa época, ok? Então nos dias do Apocalipse, quem tiver a marca de Deus é quem participa dessa festa, irmãos. Quem tem a marca do azeite na testa. E o anjo vai passar por cima. Isso é muito profundo e nós devemos participar da Páscoa em nossa casa, com nossas famílias. Devemos ungí-los com azeite nessa hora. A Bíblia é um manual e nós não devemos ser religiosos. Mas nós devemos ir na igreja sim, mas não devemos ser religiosos. Porém, devemos seguir a Bíblia. Então, tudo que está na Bíblia temos a obrigação de estarmos seguindo, né? Temos essa obrigação. Então, quem tiver a marca de Deus na testa não sofrerá a abertura dos selos. O anjo vai passar por cima. Vai acontecer as pragas? Vai. Mas assim como o povo lá no Egito foi poupado dessas pragas, o povo de Deus hoje também será poupado. Nós não seremos afetados, porque nós vamos ter a marca de Deus em nossa testa. Ok? É o azeite do Senhor em nossa testa. Nunca falte o óleo sobre a vossa cabeça. Então sempre, todos os dias, colocamos o óleo sobre a nossa cabeça. Então o azeite representa essa lâmpada acesa sobre nós, porque sem o azeite não dá para acender a lamparina. Então, com esse azeite sobre a nossa vida, nós vamos receber. E isso é feito no dia 22, ao pôr do sol, quando nós comemos a Páscoa. Então, com essa unção de azeite, nós vamos obter então essa unção que vai descer sobre nós. Sobre toda a glória haverá proteção. É isso que a Bíblia diz. Sobre toda a glória haverá proteção. Então, essa unção, ela vai trazer a glória de Deus sobre as nossas vidas, que é a unção onde o anjo vai ver essa marca e não vamos sofrer. Vai ter proteção, certo? Assim como houve proteção lá nos dias de Moisés, com o povo de Deus ali no Egito, acontecendo as pragas e o povo não era afetado. Nós devemos então nos ungir com azeite, ok? Meus irmãos, a proteção é em todas as áreas. Não é só nessa área que eu estou falando das pragas, não. Então, quando nós nos ungimos com azeite, o Espírito Santo ele entra em ação. Tiago, capítulo 5, versículo 14, fala: se alguém está doente, chama os diáconos, os presbíteros, unja com azeite e ele será curado. Então, onde nós colocamos o azeite, colocamos ali um selo, uma marca de Deus. Essa marca de Deus é que tá falando que nos últimos dias nós devemos ter essa marca. Então, meus amados, eu vou colocar esse vídeo antes da Páscoa, para dar tempo de vocês assistirem e para dar tempo de nós fazermos a Páscoa em nossa casa, tá bom? Esse ano vai cair no dia 22 desse mês de abril, dia 22 de abril de 2024. Ano que vem vai ser outra data, mas daí a gente vai ter que seguir o calendário lunar para ver o que dia vai cair, tá bom? Amém? Então devemos nos ungir com óleo, né? Tiago, capítulo 5, versículo 14 e versículo 15, né? 14 fala: tem alguém doente? Chama os presbíteros para orar, unja com óleo e ele será curado. Versículo 15: e a oração da fé salvará o doente. Então tem aqui um conjunto. Não é só ungir com óleo. Tem o ungir e tem o orar. Esses dois juntos, a unção mais a oração, salvará o doente. Então, nesse dia de Páscoa, nós vamos nos ungir e vamos orar. E isso vai nos dar o livramento de Deus dos 7 selos que vai ser aberto, que já estão sendo abertos. Estamos separados para Deus. Amém? Tiago 1 e 6. Peça com fé. Peça com fé
porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então temos que pedir com fé. Então, meus amados, meus queridos, sobre isso eu queria falar com vocês hoje, sobre essa palavra que Deus estava ardendo em meu coração para que nós pudéssemos trazer esse conteúdo para vocês. Vejam aqui no nosso canal sobre os 4 cálices do cedro, onde vocês vão ter um aprofundamento nesse assunto sobre os 4 cálices, os cálices que Jesus tomou e os cálices que nós vamos tomar. Veja também o estudo aqui sobre a mesa, né? Nessa mesa eu não montei o cordeiro assado, né? Até porque cordeiro aqui é difícil de achar e nós vemos que não pode ter osso quebrado nesse animal, né? Representando Jesus, que nenhum osso seria quebrado. E nós vemos essa profecia se cumprindo lá na cruz do Calvário, quando o soldado chegou para quebrar o osso da perna, Jesus já estava morto. Então o soldado não quebrou o osso da perna, não podia ter quebrado o osso. Mais uma profecia se cumpriu. Por quê? Porque ele é o Cordeiro Pascual, não poderia ter uma perna quebrada, um osso quebrado. Mais uma profecia se cumpriu, amém? Então, o que o soldado faz? Pega a lança, fura do lado. Assim como Adão, Deus feriu do lado para tirar a costela para fazer Eva, ali na cruz do Calvário, quando o soldado feriu do lado, saiu sangue e água, estava ali gerando os escolhidos, estava gerando a igreja, a noiva. Então a noiva é Israel só se eles aceitarem Jesus. A Bíblia diz, só se eles aceitarem a Jesus, eles são a noiva. E a Bíblia diz que eles vão aceitar nos últimos dias, eles vão aceitar, eles vão perceber que o Messias não vai poder vir mais, até porque o Messias nasceria em Belém, e hoje Belém pertence aos muçulmanos, não pertence mais a Israel. Então, se Jesus nascesse hoje, se o Messias nascesse hoje, ele nasceria para os muçulmanos e não para os judeus, né? Então nós vemos que essa profecia, ela já se cumpriu. Ela já se cumpriu. O Messias já veio, ele nasceu em Belém e ele já veio, né? Não pode vir hoje. Então o Messias que os judeus esperam, ele não vai vir. Vai vir o anticristo se falando que é o Messias, né? Porque o diabo quer copiar Deus em todas as coisas. Então ele vai vir falando que é o Messias, muitos judeus vão acreditar. Porém, quando os judeus perceberem que foram enganados, eles romperem essa aliança com o anticristo, aí eles vão se converter. Porque daí vai ter guerra. Vai ter 3 anos e meio de paz, que quando eles aceitarem esses 3 anos e meio, talvez comece a contagem agora em setembro, na festa das trombetas. 3 anos e meio de paz. Eles vão aceitar, vão fazer aliança com o anticristo, vão fazer aliança com a nova ordem mundial, eles vão reconstruir o 3º templo, né? Sendo que o templo somos nós, não é para ser construído templo nenhum, e isso vai cumprir mais uma profecia, né? Da construção do 3º templo. E o templo somos nós somos o tabernáculo. Quando nós colocamos de joelho, monta-se em cima de nossas cabeças um tabernáculo espiritual, onde nós entramos em adoração a Deus. Mas quando eles romperem com a besta, todas as nações vão para cima de Israel e vai ter uma guerra de 3 anos e meio. Essa guerra de 3 anos e meio é onde eles vão se converter. Porque vai acabar a comida, vai acabar a munição, e eles vão se ver num beco sem saída. Aí eles vão ver que realmente o Messias já veio e que não vai poder o Messias vir mais, porque as profecias já se cumpriram, né? Então eles vão aceitar o Messias e nessa hora eles vão se tornar a noiva de Cristo. Então nós que estivermos vivos seremos transformados e iremos nos juntar com Israel, que também será transformada, e vamos subir num só exército, num grande exército para com Deus. Aleluias! Glórias a Deus! Oh, santo Deus! Aleluia! Então, isso vai se cumprir, né? É profecia, é profético, isso vai se cumprir. Em nossos dias, irmãos, em nossos dias isso vai se cumprir. Porque a Bíblia diz assim lá em Mateus, quando começarem essas coisas a acontecerem, né, da figueira que foi cortada, quando ela brotar,
sabei que está próximo o verão, né? E o que é a figueira brotar? Em 1948, Israel voltou a ser nação. Mas voltou a ser um estado, não foi nação. Não importa. Voltou, porque tem uma profecia que fala assim, que Deus, ele faz uma nação de um dia para o outro. Foi o que aconteceu com Israel. De um dia para o outro, em um dia eles não eram reconhecidos como nação. No outro dia, eles já eram reconhecidos como um estado, ou uma nação, né? Então eles foram reconhecidos como nação. Eles são nação, sim, porque eles podem declarar guerra. Então uma nação só pode declarar guerra se ela tiver legítima autoridade para isso. Então hoje nós vemos essa guerra em Israel, foi declarada. Então, para Deus é considerado uma nação, sim. Embora o homem fale, não, é um estado, não tem problema. É o que Deus acha e não o que o homem acha. É o que Deus quer, na verdade, né? E não o que o homem acha. Então, para Deus, Israel é uma nação. E ela foi estabelecida em 1948. A Bíblia diz assim lá em Mateus, quando vires a figueira brotar, sabei que está próximo o verão, e não passará esta geração. Não é assim a profecia? Não passará essa geração. Então, uma geração é o quê? 70 a 80 anos. Se em 1948 isso aconteceu, 48 mais 70 anos, ou 80 anos, a gente vê que estamos nos dias do cumprimento da profecia. Estamos nos dias. Então, Jesus vai voltar a qualquer momento, irmãos. A qualquer momento o Messias volta. Oh, meus irmãos, que coisa tremenda. Santo Deus de bondade e misericórdia. Aleluia. Oh, aleluia. Graças a Deus. Então estejam alertas. A qualquer momento o Messias volta. A gente não sabe dia nem a hora, mas a qualquer momento pode acontecer o romper. Aí nós vamos para o céu, vamos. Vai ter a festa das bodas do Cordeiro. E depois que essas bodas do Cordeiro, os 7 anos de festa acabar, que vai ter o Armagedon aqui na Terra, durante esses 7 anos, a igreja vai voltar, né? Os escolhidos vão voltar. E nós vamos continuar a vida aqui na Terra normalmente. Só que agora vai ser uma nova dispensação. Vai ser a dispensação do milênio. A dispensação do milênio, nós vamos ter corpos glorificados. Nós vamos andar sobre a terra como se fôssemos anjos, com corpos resplandecentes. E a minha Bíblia diz que Deus vai abrir os olhos dos homens e eles vão ver essas coisas. Porque na dispensação do milênio é a dispensação do conhecimento de Deus. Depois eu vou trazer um estudo detalhado sobre o milênio, um novo estudo que eu vou colocar aqui para vocês, com os versículos que falam sobre isso, tá? Fiquem alertas aqui no canal, tá? Ativa aí o sininho, compartilha para que essa palavra possa chegar também a outras pessoas, amém? E então, estou prometendo para vocês, né? Por esses dias eu vou gravar esse estudo sobre o milênio. Vocês vão ver que é coisa tremenda, irmãos. É muita coisa. Aleluia! Aleluia, irmãos. Graças a Deus. Amém? Deus abençoe então a vocês. Você que esteve até o final desse estudo aqui, rapidinho, né? Falando sobre a Páscoa, né? É uma festa que nós devemos comemorar. É uma festa que devemos lembrar da morte e ressurreição de Cristo e também da vida vindoura, as bodas do Cordeiro e o milênio que vai acontecer nesse período. Amém? O milênio vai acontecer nesse período. Vai ser um milênio, vai ser um reinado de paz. O leão, ele vai comer palha e ele vai pastar junto com uma ovelha e não vai comer a ovelha. A criança, ela vai pastar, ela vai apacentar o rebanho das ovelhas. Uma criancinha de 4 anos, mais ou menos, vai apacentar as ovelhas e o leão ali junto. E vai ter paz, tanto na terra como entre os animais. Vai ser um reinado de paz. Esse reino messiânico vai ser um reinado de paz. Quem vai reinar? Deus vai reinar. E ele vai reinar
com as 3 revelações de Deus. O homem chama de trindade, mas não. São 3 revelações de Deus. Trindade foi um nome dado pelo homem, né? São 3 revelações. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? São 3 revelações de Deus. Então Deus vai reinar, vai ter o trono de Deus, vai ter o trono do Cordeiro, como está lá em Apocalipse, trono do Cordeiro, e em volta do trono 7 tochas de fogo que representam os 7 Espíritos de Deus. Amém? Deus abençoe. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Deus é Deus, irmãos. Deus é Deus. Aleluia. Eu estou sentindo uma graça tão grande, uma paz, uma alegria. Não tem como mensurar isso. É algo tremendo, viu? Deus é bom. Deus é bom. Eu quero contar algo para vocês rapidinho. Sábado passado, foi dia 12, né? Deixa eu ver aqui no calendário rapidinho. Hoje é dia 19. Foi dia 13. Sábado passado foi dia 13, né? Irmãos, de madrugada, era umas 5 e pouco da manhã. Eu tive uma visão tão linda. Eu não lembro da visão toda de como eu vi a visão. Mas eu lembro que eu estava orando a Deus. E olha que coisa tremenda. Eu levantava minhas mãos assim na oração. E tinha raios na mão assim. Tinha eletricidade que corria pelas minhas mãos, irmãos. E eu acordei desse sonho. Quando eu acordei, eu estava sentindo as minhas mãos como se estivesse com eletricidade. E eu ainda estava um pouco de noite, né? Eu levantei assim e eu fui na cozinha. E quando eu acendi a luz da cozinha, a lâmpada queimou. Tinha realmente eletricidade na minha mão. Alguma coisa tinha na minha mão. Eu recebi algo de Deus. Recebi algo de Deus. Aleluia. Presente que Deus me deu. Algo que vai materializar logo, logo. Alegremos-nos e regozijemos no Senhor, porque Ele é bom. Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Amém? É de madrugada. Foi de madrugada. Então é no romper. É de madrugada que as coisas acontecem mesmo. Na Bíblia a gente vê. O mar vermelho se abriu de madrugada. As muralhas de Jericó, elas caíram, era de madrugada. Então essas coisas decisivas que aconteceram na Bíblia, aconteceram de madrugada. Jacó lutou com o anjo, era de madrugada. Sodoma e Gomorra foi destruída, era de madrugada. Então a madrugada, esse intervalo das 5 às 6 da manhã, onde não é dia nem noite, onde está amanhecendo o dia, esse romper é onde é comemorado a festa das trombetas. É no romper, não é dia nem noite, é no romper. É isso, nessa hora que acontece essas manifestações de Deus. Eu sou prova disso, tá? Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Amém? Vamos então orar e vamos agradecer por esse estudo. E eu gostaria que vocês aqui do canal, né, vamos fazer a Santa Ceia em casa com nossas famílias, tá bom? Não é a Santa Ceia, é a Páscoa, né? É a Páscoa. Vamos fazer com nossos familiares. Vejam os estudos que eu tenho aqui no canal sobre isso, a Páscoa, como é que monta a mesa. Deve acrescentar nessa mesa um assado, tá? Um cordeiro ou um frango assado. Deve acrescentar alguma coisa assim, tá bom? Junto com as ervas amargas e tudo. Nós sabemos que isso vai estar representando a Páscoa, tá bom? Vamos fazer essa Páscoa e vamos nos ungir com azeite, tá? Não esqueça de ungir, que é promessa de Deus de livramento. Quando essas taças forem abertas, vamos ser livres. Tá bom? Então Deus abençoe a todos. Vamos orar. Aleluia. Senhor Deus e Pai que está nos céus. Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, Tu és santo, Tu és soberano. Todas as nações te louvem, porque Tu és Deus, não há outro Deus além de Ti. Deus único e verdadeiro. Tu és o socorro bem presente na angústia, papai. Aleluia.
Oh, papai, em nome de Jesus eu te peço, papaizinho querido, venha nos lavar no teu sangue. Perdoa, Senhor, todos os pecados de pensamento, de ações, de palavra, tudo, Senhor, que nós possamos ter inconscientemente, às vezes, pecado. Sem perceber, pecamos. Perdoa-nos, lava-nos no teu sangue. Agora, na pia de bronze, eu te peço, Pai. Lava-nos no teu sangue, Pai. Entramos agora no Santo dos Santos, Senhor, na Tua presença, lavados e cobertos pelo sangue do Cordeiro. Oh, grande é esse mistério, estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro e por isso chegamos no Santo dos Santos diante de Deus Pai, o Todo-Poderoso, aleluia. Oh, Espírito Santo, as 7 tochas de Deus, as 7 lamparinas de Deus. Ah, Senhor, o Espírito de sabedoria, como está lá em Isaías 61. Os 7 Espíritos de Deus. Nos dê desse Espírito, Senhor, em nossas vidas, que possamos ter essas virtudes, a sabedoria, a fortaleza. Ah, o Espírito de fortaleza, nenhum demônio resistirá perto de nós, terá que ser expulso, porque o Espírito de fortaleza nos dá uma mão tão grande no mundo espiritual, irmãos, que se der um tapa em alguém, o espírito demônio voa longe. É o Espírito de poder, o Espírito de fortaleza. Esse é um dos 7 Espíritos de Deus. Ele está em nós, está na igreja. Oh, aleluia! Santo Deus de bondade, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, Senhor, diante da Tua glória agora, Senhor. Estamos diante da arca. A arca é o nosso coração, onde está aqui a lei de Deus. A lei de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que é um maná, que representa, também está dentro da arca, está em nosso coração, através do Espírito Santo. O Pai, Filho e Espírito Santo está em nós. O Pai e o Filho, eles estão no céu, né? Mas através do Espírito Santo, eles estão em nós, pela onisciência, onipresença de Deus. Aleluia, Senhor. Então nessa hora chegamos diante de Ti e nós pedimos, Senhor, que se há um enfermo entre nós, nós pedimos, seja curado agora. Que o Espírito Santo ele venha expandir-se até você como ondas, venha passar pelo seu corpo e venha curar toda a enfermidade agora. Pedimos, Pai, que essas pessoas sejam curadas, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós pedimos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Você que não é evangélico, você que não tem o Senhor Jesus, que gostaria de aceitar a Jesus, coloca uma mão no coração e a outra mão para o reino e ore comigo assim. Senhor Jesus, eu te aceito. Eu quero... Fala em voz alta, tá? Porque isso tem que ficar registrado no livro de firmamento e para que os anjos também sejam testemunhas. Então ore assim. Eu te aceito, Jesus, em minha vida. Venha morar em meu coração. Pai, escreva o meu nome no livro da vida, porque eu estou aceitando a Jesus publicamente agora, diante dos teus santos anjos. E eu quero seguir o teu caminho, Senhor, que tu ensinaste para nós, a tua nova aliança que tu ensinaste para nós. Eu quero seguir a nova aliança. Então eu peço, Pai, coloca o teu Espírito Santo em minha vida e que o Senhor Jesus e tu, Pai, venha morar em meu coração a partir de agora e escreva meu nome no livro da vida. Amém, amém e amém. Receba então, irmão. Seja bem-vindo à nossa família, a família de Deus, que vai pertencer ao reino, que pertence ao reino dos céus na terra e por fim a vida eterna. Por fim nós iremos herdar a vida eterna. Amém? Deus abençoe então, tá? Seja bem-vindo à família. Agora você é de Deus. Você é considerado filho de Deus, porque através do Senhor Jesus, do sacrifício dele lá na cruz do Calvário, ele nos gerou. Quando ele foi furado do lado, saiu sangue e água. Ele nos gerou ali. Então deu o poder para nós sermos chamados filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Amém? Seja bem-vindo à família. E se há algum doente,
seja curado em nome de Jesus. Receba a cura em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Obrigado por você ter ficado até o final. Graça e paz seja multiplicada a todos vocês. Amém.